Hoje nós vamos estar pensando num texto da Palavra de Deus. Eu deveria continuar lá o texto de Moisés, mas nós vamos fazer isso na semana que vem. Então, o Evangelho de João, capítulo de número 4, tem aquele texto maravilhoso da conversa de Jesus com a mulher samaritana. E à luz desse texto, nós vamos pensar nesse tema, ser canal de bênção. Eu quero ler para vocês alguns versos e os irmãos vão estar acompanhando na versão dos irmãos. Diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais que os discípulos de João, se bem, diz o texto, que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, ou melhor, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. É interessante abrir um parêntese, né? Que o texto diz cansado da viagem. Às vezes eu já ouvi pessoas falar assim, Jesus, filho de Deus, ele se cansava. Ele se fez carne por nós. Ele sentiu dor por nós. Então ele diz o texto, cansado da viagem, Jesus sentou junto ao poço e era por volta de meio-dia. Verso 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria a água viva. Verso 11, ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem um balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir esta água viva, essa chamada água viva? Verso 12, por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus então respondeu, quem beber dessa água, apontando para o poço, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Somente até aí por enquanto. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra nesse momento. Não permita que nada atrapalhe o agir do teu Espírito nas nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, olhando para esse texto e pensando no que aconteceu, olhando para toda a história da humanidade, pensando em como Deus criou o homem e o propósito que Deus tinha ao criar o homem, e o homem agora cai em pecado, passa a fazer coisas erradas, e o fato de fazer coisas erradas o afasta da presença de Deus, e Deus providencia a vinda de Jesus para que o homem o ser humano possa de novo ter comunhão com Deus, comunhão com Cristo. O desejo de Deus sempre foi que o homem pudesse andar junto dele. Nós lemos um texto no início desse culto, ali em Gênesis capítulo 17, onde Deus diz, olha, anda na minha presença e ser perfeito. Em outras versões diz, anda na minha presença e ser tu uma bênção. Andar com Deus, caminhar com Deus é o segredo para nós sermos bem-sucedidos em tudo, em todas as coisas. O segredo para nós termos sucesso naquilo que fazemos é o caminhar com Deus. Mas ao longo da história, o ser humano, ele se afastou de Deus. Ele passou a fazer coisas que entristeciam, que veio a entristecer o coração de Deus. E por isso não conhecer o próprio Deus, andar muito distante. Aí, esses dias ali em Moçambique, a gente pode perceber como tem tantas pessoas que ainda estão longe de conhecer realmente quem é Jesus, precisam realmente conhecer quem é Jesus. Aqui em Portugal, nós conhecemos pessoas, como já contamos alguns casos para os irmãos, que realmente não conhecem.
não conhece de fato quem é Jesus, não tem Jesus como Filho de Deus, Senhor e Salvador das suas vidas. Nesse episódio, no que aconteceu aqui, Jesus ele tem uma conversa com uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó, no momento em que os discípulos saem e vai para a cidade, entram na cidade para comprar alimento. O texto diz que isso era por volta de meio-dia, Jesus estava cansado, com sede e com fome. E por isso os discípulos foram comprar alimentos. Se você continuar a ver o texto, vai ver que os discípulos, quando voltaram, acharam aquilo estranho, ele tendo conversado com a mulher, tanta coisa aconteceu que não vem ao caso agora. Mas eu quero destacar algumas coisas que nós podemos aprender à luz desse texto, olhando para esse tema, como ser um canal de bênção, ou ser canal de bênção. Percebam que a mulher, ela conversa com Jesus, Jesus fala que, olha, se você conhecesse quem é que te pede, quem está a te pedir realmente a água, você pediria para que ele te desse a água. E ela é interessante destacar em primeiro lugar aqui que ela não conhecia, ou então não fazia ideia que estava a conversar com quem? Com Jesus. Quantas vezes nós estamos próximos de Cristo, mas mesmo estando próximos, andando muito longe dele. Ela estava tão colada com ele, tão próxima a ele, mas não entendia que ele era Jesus, o Filho de Deus. A conversa continua acontecendo e Jesus fala, olha, quem beber dessa água, da tal água que a mulher estava dizendo, olha, como é que você vai tirar a água daí? Ele disse, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, se nós entendermos esse versículo, se nós conseguíssemos entender e pôr em prática esse versículo apenas nas nossas vidas, nós conseguiríamos entender que Cristo, Ele quer que nós entendamos que Ele faz-se presente, ou se faz presente nas nossas vidas, ou na vida daquele que se entrega a Ele. E Ele em nós passaremos a ser uma fonte tão grande que teremos condições, Eduardo, de passar a palavra, ou seja, aquilo que está em nós, para outras pessoas. Não há possibilidade, Elaine, de as pessoas que têm Cristo no coração estarem secas, estarem sem Deus, porque Ele está habitando dentro de nós, e o fato dele habitar em nós faz toda a diferença. Ele diz, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Beba de mim, deixe eu habitar dentro de você, que você será saciado. Aquela mulher que conversou comigo e com a Raquel e disse aquela frase, se nós pudéssemos parafrasear e olhar o que ela disse, à luz do que está acontecendo, ela disse o seguinte, olha, eu estou em um local que eu não tenho água para dar a vocês. Não tenho água, mas eu também não conhecia a palavra. E hoje eu conheço a palavra e ela fez algo interessante, uma junção que parece que não tem muita conexão, né? Ela fala da água, ela diz que não tem água para dar a gente, embora nós não tivéssemos pedido água, mas ela falou aquilo num ato de gratidão, porque nós demos tantas coisas, levamos os chinelos que os irmãos compraram, levamos tantas coisas, bíblias, etc., as roupas doadas, e ela falou assim, olha, nós não temos água, eu não tenho água para dar a você, vírgula, mas eu também não conhecia a palavra. Eu não sabia ler. E ela disse, agora eu não tenho mais sede porque eu conheço a palavra. Irmãos, é fantástico. Olha o que essa mulher, olha a profundidade teológica, Jean, dessa mulher, em umas palavras tão simples. Agora eu não tenho mais sede porque eu conheço a palavra. Agora eu consigo ler a palavra. Jesus estava dizendo para aquela mulher, voltando aqui ao texto, para a mulher samaritana, que olha, se você se voltar para mim, você não vai ter mais sede. Você vai ser saciada. Você não vai ter mais sede. A palavra em você faz toda a diferença. A palavra em você vai gerar vida de tal maneira que vai jorrar para a vida eterna. Mas quando a gente continua a olhar o texto, a gente percebe que aquilo que aquela mulher recebeu não ficou com ela. Preste atenção. Às vezes, muitas pessoas recebem a palavra de Deus, entregam a vida a Cristo e guardam aquilo dentro de si. E não transmite para mais ninguém. Às vezes conversa com outras pessoas, ri, brinca. Por exemplo, ontem, o meu time lá no Brasil perdeu. Eu perdi a noite de sono e ele perdeu o título. Perdeu. E aí eu fico pensando, né? Tanta gente fica lá, aquela coisa toda, não sei mais o que, meu time, não sei o que, perdeu. Deitei na cama e fui dormir tranquilamente. Claro que se tivesse ganho, né?
Hoje eu teria motivo para rir de um bocado de gente, né? Mas perdeu. Aí eu fico, não falo nada, né? Caladinho, no meu canto. Mas meu time perdeu. Mas é bem verdade que, normalmente, numa situação como essa, a gente chega para um colega e começa a conversar do jogo de ontem, não é? E fala, foi assim, fulano jogou mal, e aconteceu isso, e não sei mais o quê. Nós temos assuntos para conversar com as pessoas dos mais diversos, mas não conseguimos conversar sobre Jesus. Irmãos, a boca, ela sempre vai falar daquilo que está cheio o nosso coração. Então, se o meu coração está cheio de Cristo, eu vou falar de Cristo. Jesus, ele está dizendo para a mulher, olha, se você beber dessa água, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Pelo contrário, quem beber dessa água será uma fonte, olha só, essa água será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Fonte, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, quem já morou aí na roça, de ver uma nascente, ver a água brotando do chão, sabe? E você vê, e Jesus está dizendo que Cristo em você, isso não vai acabar. Se você beber dessa água, aquele que beber dessa água, e a gente vai ter realmente condições de passar aquilo adiante. Essa água será uma fonte, olha só, essa água será uma fonte. Vocês sabem o que é um canal, né? A jorrar para a vida eterna. O rio, ele corre, fonte, eu não sei se e ao longo desse rio, oportunidade, por exemplo, vamos pensar em São Paulo. Tem um rio lá em São Paulo, muito famoso, que não é tão limpo assim, pelo menos quando ele passa no centro de São Paulo, que é o Tietê. Mas onde ele nasce, a água é cristalina, não dá nem para acreditar. Quando a gente olha o local onde nasce, e eu esqueci agora o nome da cidade onde o rio nasce, mas ele nasce em determinado local, fugiu agora o nome da cidade, do local, e ele vai correndo, e tanta poluição, quando ele passa ali no centro de São Paulo, e eu que já andei muito em São Paulo, você vê aquela tristeza ali daquele rio, daquele jeito, sujo, poluído, com mau cheiro, horrível, não dá para acreditar que é aquele rio lá. Mas o rio ele vai percorrendo um local, e ele vai passando em várias cidades. E ao longo dessa cidade, o rio ele vai alimentando pessoas. Ele vai gerando vida às pessoas através do que ele consegue abastecer, as casas que ele consegue abastecer, certo? As irrigações, as plantações e etc. Mas imagine só, se você tem uma fonte que nasce próximo ao seu terreno, e você é dono de uma propriedade muito grande, e passa pelo seu terreno ali aquele rio, e você pega, né? Vamos imaginar que você pega um punhado de coisa lá e faz uma barragem e retém a água ali. Você retém a água porque você quer criar, vamos pensar o Jean aqui, que tem uma propriedade, ele passa um rio ali no terreno do Jean, na propriedade dele, e ele retém a água porque o Jean quer passar a criar peixes. E ele quer fazer lá um lago, e quer fazer um negócio, etc., e passa a reter a água. E a água, já não existe mais rio depois do terreno do Jean. Está tudo retido ali, ele está aproveitando a água de várias maneiras, enfim, mas não passa para outros lugares. Aquela água não está sendo canal de bênção, não está percorrendo por um canal, melhor dizendo, bênção não está percorrendo por um canal, mas ela está sendo retida. É mais ou menos o que acontece nas nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e nós não espalhamos a palavra de Deus a outras pessoas, nós não partilhamos a palavra de Deus com outras pessoas, é como se nós retêssemos aquilo que Jesus acabou de dizer para a mulher, para não reter. Ele, nela, ou nas nossas vidas, seria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Por que a jorrar para a vida eterna? Porque através daquele que habita em nós, daquele que habita dentro de nós, outras pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo, poderão ver Cristo em nós e ter o desejo de se aproximar com Cristo e ter vida eterna a partir desse momento. Deu para entender? É isso. Irmãos, e parece que o Satanás, o nosso inimigo das nossas almas, ele quer fazer, parece não, com certeza ele quer fazer de tudo para que o crente não entenda isso. Para que o crente acha que, não, vai à igreja, volta para casa, tem uma vida normal, tranquila, tá tudo bem. Não está nada bem. Não está nada bem. Eu tive a oportunidade de passar em 3 países, passar em 2 continentes. Tivemos uma das escalas, foi lá em Dubai, nessa ida. E vocês sabem muito bem como vivem várias pessoas, e não é o caso citar detalhes aqui. Irmãos, longe de conhecer Deus. Longe de conhecer Deus. Muitos, porque tem muito recurso financeiro e coloca a sua fé em outras coisas, estão longe de conhecer Deus e precisam se relacionar com outras pessoas. Cristo, falando com essa mulher, traduzindo aqui em outras palavras, ele quer que ela passe a se relacionar com outras pessoas.
Interessante que a conversa começa ela dizendo assim, como sendo tu judeus falar comigo que sou samaritana? Isso porque a gente sabe como viviam aqueles povos, mas ele está a mostrar para ela o seguinte, não importa como são os povos, o que importa é quem habita em você. O que importa é quem habita em você. Irmãos, não importa onde as pessoas estão ou o que elas pensam, importa que nós possamos ir até onde elas estão e possamos fazer com que as pessoas vejam Cristo em nós. Então Jesus, ele queria que a mulher se relacionasse com outras pessoas. É interessante que se você continuar lendo o texto, lá no verso de número 29, do mesmo capítulo, diz que a mulher saiu, o verso 28, na verdade, diz assim, ó, quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. Olha, preste atenção, ela foi ali para fazer o quê? Buscar água. Mas ela não levou, diz que ela deixou. Uma coisa muito interessante que eu aprendo com essa passagem, com esse texto do verso 28, é que quando nós encontramos Jesus, nada é mais importante. As coisas, o resto não é mais importante. Ela foi buscar água, num horário que certamente não tinha ali judeu, para poder criticá-la, falar alguma coisa, um horário talvez mais tranquilo, horário do almoço, não tem ninguém ali, para talvez não ter dificuldade de encontrar com outras pessoas. Ela foi buscar água, e depois de uma longa conversa com Jesus, ela deixa o seu cântaro, ela deixa aquilo que ela precisava. Não era mais importante para ela. O importante é o que tinha acontecido com ela. O importante era o encontro que ela tinha tido, nesse caso, o encontro com Jesus. E o verso 29 mostra isso. Olha aí na sua Bíblia. Diz assim, que ela entrou na cidade, voltou para a cidade. Verso 28. E disse ao povo, aí começa o 29, palavras dela. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Venham comigo e vejam um homem, ou seja, eu encontrei um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Aí ela conclui o verso 29 dizendo o seguinte, não seria ele, por acaso, o Cristo? Na sua inocência? Será que não é ele o Cristo tão anunciado? Irmãos, a atitude daquela mulher, que para muitos, quando leem a Bíblia assim, pode parecer uma coisa tão simples, mas nada que está na Bíblia, nenhuma frase, nenhum versículo, está solto em si mesmo. Está tudo conectado com algo maior. A atitude daquela mulher de entrar, voltar para a cidade e falar do que tinha acontecido, mudou a vida de muitas pessoas. Olha o que diz o verso de número 30. Então, saíram da cidade e foram onde Jesus estava. Olha que interessante. Depois que aquela mulher anunciou que tinha encontrado o Cristo, aqueles homens saíram e foram testificar, foram encontrar realmente aquela pessoa que ela dizia ser, porventura, Cristo. Olha que interessante. Ela recebeu Cristo, encontrou Cristo, mas ela não reteve. Ela poderia, diga para mim se eu estou errado, ela poderia ou não poderia ter simplesmente conversado com Jesus, pega o seu cântaro, quietinha, fui para casa. Poxa, tenho agora minha vida transformada. Muitos fazem isso. Muitos têm sua vida transformada e os outros, Irmãos, eu não sei vocês, mas olha, eu não consigo, me incomoda ver as pessoas sem Cristo. Isso deve ser um sentimento de todos nós que já servimos a Ele. É por isso que a gente está fazendo de tudo para poder, avançar aqui, em breve começar a esperar esse negócio de pandemia, dar uma diminuída, começar uma outra igreja, numa outra cidade aqui próxima, avançar de alguma maneira, tentar envolver os irmãos ao máximo na vida com Deus, para que a vida de vocês com Deus possa refletir em coisas como essa aqui. As pessoas olharem para vocês e ver Cristo em vocês, olhar para nós e ver Cristo em nós. Nosso desejo de pregar o Evangelho para aquelas pessoas que estão lá em Moçambique é para que aquelas pessoas agora possam ver Cristo também naqueles que agora já aceitaram. Irmãos, nós tivemos 2 grandes eventos, um com cerca de 120 crianças e outro com mais de 200 crianças. Foi cerca de 350 crianças aproximadamente no total. E foi lindo demais quando a Raquel fez o apelo, quem quer entregar sua vida a Jesus, e ver aquelas crianças, todas elas levantando a sua mão, entregando a sua vida a Jesus. Fechando seus olhinhos e orando. Aí eu fui orar com elas, eu falando e elas repetindo.
E depois eu falei com elas e perguntei a elas, falei para elas assim, olha, agora, todos os dias, até quando eu fui embora, não é só agora que eu estou aqui presente, mas quando nós formos embora, você vai acordar pela manhã e você vai juntar as suas mãozinhas e vai falar com quem? Aí ela falou, com todo mundo junto em coro, com Jesus. Isso é lindo, irmãos. Talvez a gente pense assim, foi uma criança. A decisão de uma criança ela é muito sincera. Meu filho se converteu quando ele tinha 4 anos de idade, dia 8 de dezembro, de um determinado ano que eu não vou lembrar a conta aqui agora, 2010, isso aí. Minha filha, a Raquel, também se converteu quando ela tinha 4 anos de idade. E interessante que a Raquel se converteu, meu filho se converteu num ato de culto coletivo assim mesmo, e a Raquel se converteu no momento na salinha, na famosa salinha, num culto infantil. Entregou a sua vida a Jesus. Tive a oportunidade de batizar os dois. Irmãos, vale a pena sim acreditar na conversão das crianças, porque a conversão das crianças pode levar os seus papais, aquelas pessoas, seus colegas a servirem a Cristo e não serem bombardeados com tantas coisas que acontecem de errado, principalmente naqueles países ali. Voltando aqui para o texto, meus irmãos, aquela mulher saiu, falou para aqueles homens, para aquelas pessoas. É interessante também, algo que poucos observam nesse texto, é que ela, no início, fala com Jesus, como sendo tu judeu, fala comigo que sou samaritana. Você percebe que quando ela entra, ela já não se preocupa mais com isso na cidade, já? Ela entra e sai falando. Ela saiu falando para todos. Ela não era uma mulher, Marcos, que saía, tudo, né? Não saía falando com todo, ainda mais o judeu, não era assim, ela era samaritana. E o povo não andava em harmonia. Então não era legal ela fazer isso, digamos assim. Mas quando nós temos Cristo no coração, quando Cristo invade o nosso coração, as diferenças, elas são tiradas. Nós passamos a olhar para as outras pessoas, não com o olhar de alguém que vai recriminar o outro pelo que ele é ou o tipo de vida que ele leva. Mas nós vamos olhar para aquela pessoa com a necessidade, com o olhar de alguém que necessita realmente se aproximar de Cristo. O verso de número 34 em diante diz algo interessante também, a gente vai caminhar para o final. Diz assim, aliás, 34 não, desculpa, 38. Errei de novo, 39. Agora é certo. 39 diz assim, olha, que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Olha que interessante. Diz o texto que muitos samaritanos daquela cidade se aproximaram de Jesus, creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. O que isso chama a nossa atenção? Claro que ali, o que é o testemunho da mulher? É o ato dela chegar e dizer o quê? Eu encontrei Cristo. Certo? Mas vamos trazer para as nossas vidas? Vamos trazer para os nossos dias? O testemunho nosso, a nossa maneira de viver, tem feito com que as pessoas se aproximem ou se afastem de Cristo? O nosso jeito de viver. Diz aqui a palavra de Deus que o testemunho daquela mulher fez com que muitos samaritanos pudessem crer em Jesus Cristo. O testemunho dela. E o verso 39 continua. Diz lá o testemunho, que tinha dito, será esse porventura o Cristo? Ele disse tudo o que eu tinha feito, ou seja, o testemunho dela, a maneira dela de dizer o encontro, relatar o encontro, fez com que aqueles homens se aproximassem, aquelas pessoas se aproximassem de Cristo. Só que o verso 40 diz assim, quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram que ele permanecesse ali com eles. E Jesus ficou ali 2 dias, ou seja, aquelas pessoas, agora, se aproximando de Jesus, chegam para ele e falam assim, o senhor pode ficar conosco? O senhor pode se aproximar, pode ficar conosco mais alguns dias? E ele ficou ali 2 dias. Quando as pessoas se aproximam de Jesus, verdadeiramente, elas têm o desejo de estar próximo dele. Ela tem os desejos de caminhar com ele. Naquele caso, meus irmãos, era o próprio Jesus, a própria palavra estava ali. Mas hoje, nós podemos nos aproximar da palavra. Não apenas 2 dias, mas diariamente. E o verso continua, verso 41, a palavra de Deus diz assim, muitos outros creram nele por causa da sua palavra, ou por causa da palavra de Jesus. Olha que interessante. O texto, o verso 38, diz que muitos samaritanos creram por causa do testemunho da mulher. Mas agora o texto está a dizer que muitos outros não são os mesmos, mas muitos outros creram em Jesus
por causa da palavra dele. Ora, preste atenção, meus irmãos, vocês são inteligentes. Se o meu e o seu testemunho pode aproximar as pessoas à nossa volta de Cristo, essas pessoas agora, se aproximando de Cristo, elas podem passar a crer nele por causa da palavra. Aquelas pessoas que chegaram até Jesus por causa do testemunho da mulher, agora que ouviram a palavra ali, no caso o próprio verbo estava ali, mas vamos pensar no nosso caso, a palavra de Deus, ou seja, conduz as pessoas, viva uma vida reta diante de Deus, para que as pessoas olhem para vocês e tenham o desejo de se aproximar da palavra. Deu para entender? Então, ou seja, em resumo, o meu caminhar com Cristo de uma maneira reta, de uma maneira correta, de uma maneira que agrada o coração de Deus, fará com que muitas pessoas tenham o desejo de se aproximar da palavra. Entendeu qual é o segredo? O segredo é viver uma vida que agrada a Deus. Lembra do texto que nós lemos inicialmente? Lá em Gênesis 17? O Deus Todo-Poderoso disse: anda na minha presença e ser perfeito. Nós precisamos andar na presença de Jesus. E o verso 41 diz que muitos outros creram nele por causa da palavra dele. Aí, o verso 42, e eu termino aqui, diz assim: e disseram à mulher, ou seja, essas pessoas que agora passam a crer em Jesus por causa da palavra, diz o seguinte para a mulher: irmãos, isso aqui é tremendo, preste atenção. Agora, não é mais por causa do que você falou que nós cremos. Olha que tremendo, irmãos. Dá uma olhadinha para mim aqui numa coisa. Você já imaginou nós vivemos o evangelho de tal maneira, irmão Marcos, a ponto daquelas pessoas que nos cercam se aproximar de nós, criar um relacionamento conosco, ver Cristo em nós e poder olhar nos nossos olhos e dizer assim, e aí eu vou parafrasear, pegar ali o texto ali e dizer com as minhas palavras, olhar para aquele texto ali, olhar para cada um de nós e dizer o seguinte: Marcos, agora não é mais pelo que tu disseste que eu creio, mas agora verdadeiramente eu conheço que esse é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Deu para entender? Não é mais pelo que o Marcos disse, não é mais pelo que o Jean disse, porque o texto diz, eles disseram para a mulher: agora não é por causa do que você falou que nós cremos, mas é porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este, Jesus, é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meus irmãos, Deus quer usar as nossas vidas para nós sermos canal de bênção para outras pessoas. Deus quer usar cada um de nós aqui em Portugal, lá no Brasil, lá em África, seja onde for, para nós fazermos a diferença na vida das pessoas. Seja como foi orado aqui pelo irmão Marcos, com os nossos bens, com os nossos recursos, colocando diante do Senhor para abençoar a vida de outros, seja com a nossa própria vida, diariamente com os nossos colegas, nossos amigos, seja na nossa casa, com os nossos familiares, seja num ato diário de dobrar os nossos joelhos ao chão e orar por essas pessoas. Deus quer usar as nossas vidas, meus irmãos. Deus quer usar as nossas vidas para que a palavra dele se cumpra. E preste atenção a uma coisa aqui. A palavra dele vai se cumprir. Você se envolvendo ou não. Pastor, se a palavra dele vai se cumprir, eu me envolvendo ou não, então por que eu vou me envolver? Porque é um privilégio trabalhar para o Senhor. É um privilégio se envolver com a obra do Senhor. Irmãos, não tem nada que me agrada mais o coração. Eu poderia ter continuado a minha vida militar, como os irmãos sabem, eu fui militar durante quase 10 anos. Eu poderia ter continuado com a minha empresa lá no Brasil, a qual desfiz antes de entrar na Junta de Missões Nacionais. A minha esposa era concursada em 2 municípios no Brasil. Ela dava aula em 2 cidades, como se fosse Lagos e Portimão. Tinha 2 matrículas, se assim podemos dizer. Ganhava bem mais do que eu. E a gente largou tudo isso. Sabe por quê? Porque a gente não está nem aí para esse negócio de dinheiro. Dinheiro, ele entra por aqui e sai por aqui. Mas o que nós queremos é pegar esse recurso e canalizar realmente para agradar ao Senhor. Porque como disse a Raquel aqui em sua palavra, isso tudo passa, isso tudo fica, isso tudo, sabe, vai ficar para aí. Mas o que mais importa são as vidas que nós, usados por Deus, vamos conduzir aos pés da cruz. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe as nossas vidas, para que nós possamos entender a palavra de Deus e entender o porquê, meus irmãos, que Ele nos trouxe para cá. Você que é brasileiro, que veio para cá. Você que é português e que está aqui. Por quê? O que Deus quer comigo?
que Deus quer com cada um de nós? Um dia, Alexandre, esse tempo vai passar. Um dia, né, às vezes a gente fala isso e a pessoa pensa assim, está querendo dizer que eu vou morrer? Vai, você vai morrer. Eu vou morrer, todos nós vamos morrer. Vamos, não é verdade? Na volta o avião balançou de tal maneira que eu só vi a Raquel abrir um olhão assim, aí olhou assim para mim, aí eu, fica tranquila. Mas eu estava com o coração aqui, ó. Mas eu tenho que manter uma certa pose, né? Eu tenho, Vitória, eu não posso pegar eu como pai, né? Se eu mostro que estou com medo, ela vai ficar com mais medo ainda. Então eu tive que manter uma certa pose. E sempre quando a gente está em avião que balança muito, eu só faço isso aqui para ela. Quando ela era bem pequena e a gente começou a andar de avião, ela começou a andar de avião, viajar de avião com a gente, um dia eu disse para ela e para minha família assim, imagina que a mão de Deus está conduzindo esse avião. Eu falei isso, nunca mais eu repeti, eu só faço isso para ela agora. Aí ela, tá bom, mas balançou. As asas ficavam assim, ó, parecia até um pássaro voando. Mas chegou e estamos aqui para a glória do Senhor. E se nós não estivéssemos aqui, estaríamos com o Senhor. Aleluia. O morrer para nós é o quê? Lucro. E o viver tem que ser Cristo. Então, enquanto nós vivemos aqui, que nós possamos dedicar a nossa vida ao Senhor. Por isso, você que ainda está aqui, que por algum motivo ainda não se aproximou de Cristo, abra seu coração para Cristo enquanto a vida. A palavra de Deus diz que depois da morte, segue-se o juízo. Não vai haver mais tempo. Então é enquanto nós estivermos aqui. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Deus, muito obrigado pela Tua palavra falada aos nossos corações nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de mais uma vez partilhar a Tua palavra. Deus, eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos aqui. Mas eu te peço que o Senhor desperte cada um deles cada vez mais para um envolvimento mais íntimo com o Senhor. Que cada um possa olhar para si e perceber que a vida está no Senhor, tão somente no Senhor. Não são os prazeres momentâneos, não é o meu querer, não é aquilo que satisfaz a minha vontade que importa, mas, na verdade, é aquilo que agrada o teu coração. Que as pessoas possam olhar para tudo isso que está acontecendo no mundo, tantas pessoas tendo as suas vidas ceifadas e possam perceber que um dia a nossa hora vai chegar e nós vamos estar diante do Senhor. E o que nós vamos dizer ao Senhor? Pai, então em nome de Jesus, usa as nossas vidas, Senhor. Usa as nossas vidas, que cada um possa sair daqui com um desejo ardente no coração de pregar a Tua palavra, abrir as suas casas, começar os pequenos grupos, Senhor, começar a partilhar o amor do Senhor com seus vizinhos, para que mais vidas possam se render ao Senhor. Eu te peço, Senhor, por aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor. Pai, tenha misericórdia, Senhor. Trabalha nos corações, Senhor. Trabalha em cada coração aqui que ainda, por algum motivo, e não importa qual, não se aproximou do Senhor. Mas que o nosso caminhar, o nosso viver, todos os dias, possa ser um espelho, um exemplo, para que eles possam olhar para nós e ver o Senhor em nós.